Jacques Bines, Dr. Jacques Bines, ele é oncologista. Nós temos uma convivência muito grande no Hospital Quinta Dorna, formamos uma equipe muito interessante e já temos vários casos vividos juntos e estamos sempre juntos. Então, o que eu pedi para ele é fazer uma apresentação que ele não vai mostrar slide, não vai mostrar nada. Ele vai falar sobre como é que é a quimioterapia nos tumores cerebrais. E nós estamos aqui mais para fazer pergunta do que ele para falar. Então, quem quiser perguntar, pode interromper, pode fazer o que quiser. O importante é a gente sair daqui com uma noção muito boa de como se tratam os tumores cerebrais. Então, doutor Bines, com a palavra, por favor. Bebeto, obrigado. Então, boa noite a todos, boa tarde, boa noite a todos. Eu estava pensando se eu ia falar uma introdução, o Bebeto fez a introdução, eu também queria falar uma introdução que esse modo de reunião, embora novo do ponto de vista tecnológico, para mim não é novo. A gente, dentro da neuro-oncologia, faz essas discussões já há bastante tempo, 3, 4 anos talvez, e discutindo os casos. Hoje também o outro colega radiologista ligou, que não é especialista em sistema nervoso, mas o Jaime, lá do Quinta também, e essa vivência é muito boa em termos de aprendizado, em termos da condução do caso. A gente depois vai ver e vocês vão perceber, e já sabem muitos, que essa interação eu acho que é fundamental para a gente definir o que a gente precisa. Eu quero deixar todo mundo à vontade para perguntar. Eu preparei um roteirozinho e conto. Tem aí o Carlos Henrique, acho que ele pode participar também, dar fazer os apartes dele. E qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, os tumores cerebrais se manifestam por sintomas, efeito de massa ou hidrocefalia, ou de alguma destruição tecidual. E sempre a radiologia é muito importante para a gente, para cada vez mais definir o que é. No caso dos gliomas, o principal é o glioblastoma, a grande maioria dos tumores do sistema nervoso central, primários do sistema nervoso central, e o tratamento pode incluir, nem sempre todas as coisas, mas a gente tem hoje em dia a cirurgia, a radioterapia e quimioterapia. Existe uma divisão já histórica, digamos assim, dos gliomas em baixo e alto grau. Essa classificação histológica perdurou por muito tempo e ainda é a base do diagnóstico e também do tratamento. Só que mais em relação aos gliomas de baixo grau, isso tem mudado um pouco com a incorporação de marcadores moleculares no diagnóstico. E algumas coisas que vocês, radiologistas, conseguem perceber no exame, que muitas vezes não está bem representado no material histopatológico. Isso, às vezes, ao mesmo tempo que dificulta a nossa interpretação, faz a gente pensar no qual é o tratamento correto. Nos gliomas de baixo grau, então, historicamente, existia a questão da cirurgia, e a cirurgia, tanto para os gliomas de baixo como de alto grau, me corrija, Carlos Henrique, se eu estiver errado, mas o princípio é ressecção máxima possível. Isso depende do acesso à lesão, da localização dela e se a ressecção do tumor vai interferir com alguma outra função cerebral, em termos de sensibilidade, movimento nas áreas motoras ou sensitivas principais. O objetivo é você ressecar o máximo possível e isso tem, em geral, um benefício em termos de sobrevida.
por muito tempo, então, nos gliomas de baixo grau, existia uma dúvida se, além da cirurgia, você tinha que acrescentar, inicialmente, radioterapia. Tá? Então, muitos desses tumores de baixo grau, a sobrevida dos pacientes é 10 anos, 15 anos, às vezes, 20 anos. E era difícil a gente definir quem eram os pacientes que precisavam de algum outro tratamento. Então, eles eram divididos em graus, grau 1 e 2 são os tumores de baixo grau, os 3 e 4, os de mais alto grau, o 4 é o glioblastoma multiforme, hoje em dia a gente só fala glioblastoma. Então, por muito tempo persistiu essa dúvida, olha, devemos fazer radioterapia ou não, e mais recentemente se a gente acrescentava quimioterapia. Então, a quimioterapia a gente sabia que tinha algum benefício, principalmente nos pacientes que tinham recidiva, que já tinham sido operados, que já tinham sido irradiados, que não tinha mais nada a fazer, nem em termos de cirurgia, nem em termos de radioterapia, e você poderia oferecer quimioterapia e existia uma resposta. É uma resposta brilhante, mas existia uma resposta. E toda vez que você começa a fazer um tipo de tratamento na quimioterapia, que é boa nos pacientes que estão mais graves ou com doença mais avançada, você tenta trazer essa quimioterapia para etapas mais precoces da evolução da doença. Então, há uns 3 ou 4 anos, a gente já sabia alguns tipos de fatores de pior prognóstico nos tumores de baixo grau, a idade do paciente, em geral acima de 40 anos seria um pior prognóstico, presença de astrocitoma, pior prognóstico, um tumor maior do que 6 centímetros, com midline shift, com extensão da lesão para o outro lado, efeito de massa, esses seriam piores prognósticos e pacientes que teriam um benefício com tratamento além da cirurgia. Então, uns 4, agora para 5 anos, surgiu um trabalho americano que usava 2 apenas fatores desses, que era idade e ressecção subtotal. Se você tivesse mais de 40 anos ou uma ressecção subtotal, você faria acrescentando quimioterapia para eles, e esse paciente, ao final do trabalho, que demorou muito tempo para a gente ter o resultado, por conta da evolução, da história natural da doença, se mostrou que a sobrevida global dos pacientes dobrava, de 7 para 14 anos. Os números são mais ou menos esses. Então, hoje em dia, independente dos fatores moleculares, que a gente pode depois esmiuçar, pacientes que têm mais de 40 anos ou ressecção subtotal fazem a cirurgia e depois fazem radioterapia seguida de quimioterapia. Esse é o tratamento para muitos dos pacientes com gliomas de baixo grau hoje. Então, a gente tem que pensar, uma coisa que não existia no passado, tem que pensar na adição de quimioterapia no tratamento desses pacientes. Não são todos que vão receber, que vão se beneficiar, mas a gente tem que pensar hoje em dia. Os tumores de alto grau, o astrocitoma anaplásico, o glioblastoma, a quimioterapia já faz parte do tratamento há algum tempo. Existem dúvidas, e se vocês forem olhar nos guidelines, se você faz rádio seguido de químio, ou rádio em conjunto com químio, para os anaplásicos, para os astrocitomas anaplásicos, existe essa dúvida, se você faz rádio e químio depois, ou rádio e químio como no glioblastoma. O glioblastoma, que é o estágio grau 4, uma doença muito agressiva e, ao contrário dos gliomas de baixo grau, sobrevida mediana desses pacientes era até 1 ano de sobrevida. Né? Então, um curso clínico muito mais rápido, e os astroanaplásicos, os tumores anaplásicos, de maneira geral, eles com uma sobrevida entre os 2, de 3 a 5 anos, mais ou menos.
Em 2005, teve um estudo do glioblastoma num grupo suíço que estudava a radioterapia, que era o tratamento padrão, com a associação de quimioterapia. E essa quimioterapia é uma medicação oral chamada temozolomida, que você faz da seguinte maneira: enquanto está fazendo a radioterapia, que é um período de mais ou menos um mês, você faz a temozolomida nesse período todo, diariamente. É uma medicação oral que o paciente toma em casa. Existe venoso também, mas por comodidade o paciente pode fazer isso em casa. Terminado esse prazo de um mês, esse tratamento de um mês da radioterapia, você conta mais um mês e faz o que a gente chama de período de químio adjuvante, que são 6 meses com a mesma medicação, uma dose um pouco diferente, e ao invés de fazer continuamente, você faz em etapas de 5 dias. Então, faz 5 dias no tratamento, passa um mês, faz mais 5 dias, outro mês, 5 dias, por 6 meses. Esse tratamento ele aumentou a sobrevida. A mediana não é um aumento espetacular, e isso vale para quase todas as doenças. Os progressos são feitos com ganhos pequenos, tá? Mas, só para ter uma ideia, no segmento desses pacientes que foram tratados com quimio-radioterapia versus radioterapia isoladamente, ao final de 5 anos, no grupo da radioterapia não tinha ninguém vivo, e no grupo da quimio-radioterapia tinha de 20% a 30% vivos. Então, um número pequeno, mas significativo. Então, esse é o tratamento que a gente oferece, em geral, para os pacientes. Os pacientes têm que ter um bom performance status, que é a maneira como ele está vivendo em relação à doença. Então, essa é uma medida nossa dos oncologistas, performance status, uma escala simples que vai de 0 a 4. 0 é um paciente absolutamente assintomático, e de 1 a 4 vai aumentando os sintomas relacionados à doença. Então, 1, um paciente minimamente sintomático; 2, um paciente moderadamente sintomático; 3, um paciente que fica mais do que 50% do seu tempo do dia acamado, incapaz de se cuidar sozinho; e o PS4 é um paciente que fica acamado 100% do tempo. Então, o tratamento não se aplica a todo mundo. No paciente com tumor cerebral, muitas vezes, não é só a doença em si, mas tem edema, tem infecção, tem distúrbio eletrolítico. Então, todas essas coisas, teoricamente, têm que ser corrigidas antes do paciente receber o tratamento. Muitas vezes a gente não consegue, por conta disso, propor o tratamento completo. Então, às vezes, você faz só a radioterapia, ou eventualmente só faz a quimioterapia. Mais recentemente, se estudou um tratamento, esse mesmo tratamento, quimio e radioterapia, mas abreviado. Ao invés de fazer um mês, se faz 15 dias, com uma dose também menor de quimioterapia, e o ganho também foi significativo versus só fazer radioterapia. Claro que menor do que o tratamento completo, mas é um tratamento factível para pessoas mais idosas, que antes não era oferecido esse tipo de tratamento. Muitas vezes acontece isso, não sei se o Felipe já está aí assistindo, o Felipe da radioterapia, a gente avalia, em geral, em conjunto os pacientes, e muitas vezes a gente fala: olha, o paciente não está bem, vamos fazer o tratamento curto, por exemplo, que é um tratamento menos agressivo, digamos assim. Isso aconteceu recentemente. A paciente melhorou tanto que a gente, no meio do tratamento, falou: vamos fazer o tratamento completo. Então, tentando proporcionar para a paciente um ganho maior. Muitas vezes a gente tem que fazer o contrário: começa o tratamento e fala: olha, não está dando, então a gente para.
Hoje em dia, eu não sei, tem alguma pergunta em relação a isso, ao tratamento, alguma dúvida em relação a isso? Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: hoje em dia a gente tem como definir um tumor de baixo grau se ele é um oligodendroglioma, a gente tem o IDH, tem vários fatores. Eu perguntaria o seguinte: um tumor de baixo grau, mas com IDH negativo, ou que um hemostrocitoma, ele vai receber um tratamento diferente de um IDH mutável com mostrando que ele é um oligodendroglioma. Hoje em dia, a pergunta foi boa, seria a minha próxima etapa aí do que eu ia falar. Então, em relação a isso da quimioterapia, radioterapia, existe alguma outra dúvida? Antes de eu passar para essa questão do IDH, essas outras coisas. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Vamos em Eles frente. vão falando as dúvidas porque são coisas que são importantes, até o Bebeto falou, depois para fazer uma apresentação formal, vou mostrar isso, os gráficos, as alterações, às vezes é mais fácil da gente visualizar e gravar algumas coisas. Bom, então, eu estava falando que antes a classificação era basicamente histológica e hoje em dia, como em outros tumores, a gente está vendo, e como nos gliomas, principalmente de baixo grau, a gente fala, olha, antigamente a gente tinha 2 tumores de baixo grau, um evoluía muito mal e o outro evoluía muito bem. Então, do ponto de vista morfológico, de imagem, a gente não tinha como predizer o que ia acontecer com cada tipo de tumor. Então, o tratamento era mais ou menos padrão. Bebeto falou disso, do IDH, esse é um dos marcadores moleculares, é uma alteração, uma mutação de um gene que participa responsável pelo ciclo de utilização da glicose. Ele foi descrito inicialmente nas leucemias, mas também nos gliomas. Então, ele está mutado em quase todos os tumores de baixo grau e numa parcela pequena dos glioblastomas. Normalmente são os gliomas de baixo grau que sofrem outros tipos de mutação, progridem e dão o glioblastoma que a gente chamava antes de secundário. Não existe hoje mais essa classificação. Então, além do IDH, existem outros marcadores moleculares que dizem para a gente um pouco da histogênese, da origem do tumor e do comportamento dele. Então, um que o Bebeto falou, em relação ao oligodendroglioma, principalmente, é a codeleção de cromossomos, que é um P19Q, que é uma assinatura dos oligodendrogliomas, que tem também por característica, são tumores de baixo grau, o oligodendroglioma puro, que tem uma melhor resposta, tanto à química como à radioterapia, e um curso clínico também mais prolongado. Outro que tem outras coisas, que é o ATRX e mutação P53, isso também está relacionado aos gliomas de baixo grau. Mas, especificamente, e nos gliomas, glioblastomas, existe um negócio chamado MGMT, metilação do gene da metiltransferase, que diz respeito não ao comportamento da doença, mas à resposta da doença à radioterapia e à quimioterapia alquilante. Esses tumores que têm a mutação da MGMT, o MGMT é responsável pelo conserto das células que são afetadas pela quimioterapia. Quando você tem uma mutação do MGMT, esse conserto não se faz e a célula morre. Então, tumores que têm essa metilação do MGMT respondem melhor à quimioterapia e à radioterapia, tá? Mas não diz respeito ao comportamento em si da doença. Então,
os tumores que têm mutação do IDH, eles têm um melhor prognóstico, eles são menos agressivos, tá? Então, isso dá para entender bem. Os gliomas de baixo grau têm mutação do IDH, então um curso clínico bem prolongado. A maior parte dos glioblastomas não tem mutação do IDH, então um curso clínico bem acelerado, bem agressivo. Os que têm mutação, glioblastoma com mutação do IDH, tem um curso clínico um pouquinho melhor, mas continua sendo um glioblastoma. Do ponto de vista do tratamento, esses marcadores ainda não têm uma aplicação prática bem definida. Você fala assim, não, ele é mutação do IDH e por isso a gente vai fazer esse tratamento. Ainda não tem. Existem em testes já remédios que focam nessa característica, na mutação do IDH, mas ainda estudos ainda não estão em aprovação. Não são medicações aprovadas. Isso eu posso mostrar para vocês também depois. São trabalhos que eu já mostrei nas nossas reuniões, que fez muito no Japão, principalmente, e que dosam dentro do cérebro o nível do produto metabólico, que é uma coisa que pode ser até vista em exames com um marcador. Eu já comentei isso com o Bebeto, com o Maurício também, e que pode ser reproduzido na imagem, dizendo, olha, esse é um tumor IDH positivo porque tem um acúmulo do marcador, que nem vocês fazem na espectroscopia, né? Mas ainda não tem aplicação prática para isso. A gente leva em conta, e a gente já discutiu alguns casos assim, um outro, não é exatamente um marcador molecular, mas é o Ki67, que é um índice que é a patologia que nos dá, dizendo da multiplicação, do índice de proliferação, multiplicação do tumor. Não existe um valor acordado assim, mundialmente, mas tem alguns tumores que têm um Ki67 elevado, que muitas vezes tem correspondência com o exame radiológico. Vocês veem com uma área de mais captação ou perfusão, que parece ser uma área de anaplasia, e que às vezes mostra uma porção só do tumor, que seria um tumor mais agressivo. Então a gente tenta utilizar todas essas informações para chegar a um denominador comum e poder definir qual é o caminho que a gente vai tomar. Então a gente já viu, por exemplo, tumores cujo laudo mostra ser um glioma grau 2, tumor teoricamente de baixo grau, mas que tem áreas que tem um Ki67 um pouco mais alto, e a gente vai ver na radiologia, o Bebeto fala assim, olha, aqui tem uma área de captação, uma área de perfusão aumentada. Aí você fala, poxa, eu estou de um lado com um tumor histologicamente de baixo grau, mas radiologicamente ele parece ser mais agressivo. Então, qual que a gente vai tratar? O de baixo grau ou o que parece mais agressivo? Então, a gente, às vezes, fica numa situação, às vezes, difícil, mas a gente tem que juntar essas informações. Então, me lembro pelo menos de um caso que a gente juntou isso daí e fala assim, olha, não vamos tratar como baixo grau, embora a histologia seja sugestiva disso, porque nem sempre, quando você tem o tumor, você biopsia todas as áreas dele, né, do tumor. Você pega um pedacinho, nem sempre é representativa de toda a população tumoral. Isso existe, né? Tem áreas, tumor é heterogêneo, ele não é normalmente completamente igual em todas as áreas. Então, nessas situações, a gente já decidiu por fazer tratamentos mais agressivos, incluindo, por exemplo, a quimioterapia, seja sequencial ou concomitante, no tratamento de tumores que
antigamente a gente falaria, olha, é um baixo grau, é isso que está no laudo, vamos fazer só a cirurgia, eventualmente irradiar, se for o caso, se tem doença residual, se um paciente mais idoso. Alguma coisa em relação a isso? Sim, eu queria falar uma coisa. O que a gente não pode é aceitar passivamente os laudos da histologia, da patológica. Tem muitos casos em que o médico patologista, ou ele não é o médico especialista daquela área, ou então ele não recebe informação. Ele recebe um pedacinho do tumor e diz o que ele está vendo ali. Então, já teve situações, até com algumas vezes com a Leila Schmelli, em que a gente mostra para ela, Leila, aqui está um baixo grau, mas tem uma área aqui. Então, ela coloca no laudo isso, que aquilo é representativo de uma área do tumor. Não quer dizer que aquele tumor seja, na verdade, um tumor grau 2. Então, o papel do radiologista, eu acho que é muito importante ele questionar certas coisas. A gente conversa com os patologistas, eles falam, o astrocitoma pilocítico, por exemplo, ele pode simular um glioblastoma, ele tem uns vasos meio exuberantes, umas células estranhas. Se o médico não tiver informado, ele pode entrar nessa. Então, nós, radiologistas, não podemos aceitar assim, de mão beijada qualquer diagnóstico que venha. E quando, como é o caso como o caso que ele falou, em que nós discutimos, ele já teve uma situação em que eles resolveram tratar como um grau 3. Então, o radiologista ele não é passivo nisso, ele pode ajudar bastante. Tem que ser, o radiologista sempre tem que ter cuidado para não atrapalhar, né? Mas a gente pode, às vezes, ajudar. Não, radiologista sempre ajuda. Não, esse ponto é muito importante, Bebeto, porque às vezes a gente é a mesma forma como o patologista, né? Eu tenho que juntar várias informações, né? Não só do paciente em si, né? Mas entender a doença como um todo. E cada vez mais a gente vê isso. Você fala, olha só, eu recebi essa situação, eu recebi um laudo e fala assim, olha, é um glioma HL2. Aí você fala assim, pô, isso aqui está estranho, porque tem uma área aqui que está esquisita, está parecendo mais agressivo e tudo. Então, eu não posso negligenciar de jeito nenhum essa informação, né? E aí tem que discutir de novo com o cirurgião, pode biopsiar mais, ou não dá para biopsiar mais, dá para ressecar mais, não dá para ressecar mais. A gente tem que adaptar, isso não é uma receita certinha, falar, olha, não, grau 2 e acabou. É impressionante como cada vez mais os métodos que vocês dispõem de ter mais informação a respeito da doença, que às vezes é exatamente igual ao que o patologista vê, né? Então, o patologista no final vai dizer, não, olha, a gente às vezes brinca, né? Você fala assim, pode dar o diagnóstico aí pela lesão, e muitas vezes vocês, eu digo na grande maioria das vezes, vocês acertam, né? Às vezes uma surpresa, fala, pô, diferente do que eu pensei, mas pelo que eu vejo, é até raro, né? Então, a gente tem que integrar essas informações. Essa questão dos marcadores, elas formalmente já estão na classificação dos gliomas, mas a gente ainda está numa espécie de transição, né? Eles estão sendo incorporados. E por que isso? Porque a maior parte das decisões que a gente toma em relação ao tratamento, elas são baseadas em trabalhos antigos. Todos os trabalhos antigos, a grandíssima maioria deles, não tem na elaboração do trabalho, na avaliação dos tratamentos, dos resultados, não tem os dados moleculares integrados, né? Isso é uma coisa nova. Então, eu diria que de muitos trabalhos antigos, eles são reavaliados buscando essa informação de mutação IDH, de deleção P19Q, até RX, todas essas alterações, mas todos esses resultados são retrospectivos, não são plenamente confiáveis.
de uns 2 anos para cá, talvez, os trabalhos têm sido divididos de acordo com esses marcadores, porque, na verdade, são doenças diferentes, né? Então, você tem um glioma, digamos, de baixo grau, que é IDH mutado, então ele tem um curso clínico bem definido. Você pode ter um outro glioma de baixo grau com IDH não mutado, e esse vai se comportar como um glioblastoma. Então, existe como que uma assinatura, digamos assim, de uma doença mais agressiva já no início, né? Ele não nasce, ele parece só um glioma de baixo grau, mas as características dele, a biologia dele, é de um tumor agressivo. Isso, radiologicamente, às vezes não aparece, e mesmo do ponto de vista da patologia, não aparece. Então, a gente não tem dados de trabalhos para basear as nossas decisões nesses grupos bem divididos. Mas a gente já está levando em consideração isso para tentar adaptar. Porque se você, por exemplo, fala assim, olha, eu estou... Laudo histopatológico, desse caso aí que a gente já definiu, olha, um glioma de baixo grau, e não leva, por exemplo, em consideração a questão, olha, tem uma área de anaplasia aqui. A avaliação radiológica, tem uma área de anaplasia. Então, são informações discordantes. Se eu falo assim, olha, eu não vou levar em consideração a questão da área de anaplasia, eu vou tratar só com radioterapia, eu vou estar deixando de oferecer um tratamento que certamente vai se beneficiar o paciente. Então, vou estar subtratando o paciente. Pode ser o contrário, eu posso supertratar o paciente da quimioterapia, ele tem alguma complicação da quimioterapia, um paciente que é um baixo grau e a gente pensa que ele seja alguma coisa de mais alto grau, então eu vou estar dando mais tratamento. Mas o maior perigo, eu diria, é você deixar de oferecer alguma coisa que a gente sabe que pode ser benéfica, né? Subtratar o paciente. O Bires, eu queria voltar com o assunto aqui. Eu acho muito interessante esse negócio da metilação do MGMT. Então, o MGMT, quando ele é metilado, é um fator favorável para o paciente, porque ele não tem a capacidade de reconstruir o DNA, é isso? Mas agora a gente vê que esse exame é difícil de ser feito, porque você tem conseguido, porque a maioria dos laudos que a gente tem não trazem essa metilação do MGMT. Esses exames, eles, quer dizer, eles no começo, alguns 2 anos ou 3 anos atrás, você tinha que pedir especificamente. Hoje, por exemplo, muitos laboratórios de patologia já estão fazendo como a classificação pede, né? Você tem que dizer pelo menos o IDH, se ele tem mutação ou não, e os outros testes que vão melhor caracterizar a doença. O MGMT É mais um para detalhe, prognóstico, né? é mais de resposta, né? De predição de Predição resposta. de resposta, exatamente. Mas isso da mesma forma, ele não é muito utilizado em termos de decisão terapêutica. Ele talvez presente, você fala, ele tem metilação, favorece você, por exemplo, num paciente que tenha a metilação, um paciente de, sei lá, 75 anos, que você fala assim, pô, tem um glioma de alto grau e você acha que a quimio rádio para ele é demais. Aí ele tem metilação, então você sabe que ele, por exemplo, com quimioterapia isoladamente, ele vai ter provavelmente uma resposta boa. Ou com radioterapia isoladamente, ele vai ter uma resposta boa. Então, você pode, com base nessa informação, você falar assim, olha, esse paciente aqui eu vou fazer quimioterapia. Não vou fazer o tratamento combinado, porque a toxicidade vai ser maior e ele não vai aguentar, pode ter uma complicação. Mas você fica seguro, digamos assim, de fazer só a quimioterapia e não ter o receio de falar, olha, não estou tratando adequadamente. Não, tem alguma base para isso, vai ter resposta. Para os pacientes mais jovens, que o tratamento
paciente tolera o tratamento, está em boas condições de receber, não vai fazer diferença. Você fala assim, ele não tem mutação, não tem metilação da MGMT, quer dizer, você dando o remédio, ele vai, teoricamente, corrigir o defeito que a quimioterapia provoca, mas você não tem recomendação para não fazer o remédio no caso da ausência da metilação. Não sei se foi claro. Então, ela não muda, a presença da metilação não muda a tua decisão terapêutica. Você fala assim, não vou fazer quimioterapia porque não tem metilação. Isso não tem base para isso. Entendeu? Sim, entendi. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria que alguém fizesse pergunta. O pessoal está muito calado. Estou aguardando. Gabriela, estou você está anotando muito aqui algumas calada. coisas que eu vou ter que reforçar na próxima apresentação e algumas coisas são muito visuais, são difíceis de explicar. Não, mas essa conversa, sim, Denis, é muito pergunta. boa. Isabel, Quem está falando? ela. Fala. Não, é porque o Bini respondeu as minhas perguntas. Então, vê se eu estou correta, Bini. Quando o KI67 é mais alto num glioma de baixo grau, você, às vezes, opta por fazer um tratamento mais agressivo por causa desse KI67. Exato. Isso principalmente se bater a informação com que vocês me dão. Fala, olha, tem uma área aqui que tem uma perfusão maior, uma captação maior, enfim. Você fala assim, olha, essa área aqui não é uma área fria, não, é uma área quente. Isso aí vai... Se essas informações baterem, a gente vai ter que levar em conta isso. A gente tem visto assim, uma boa correlação, principalmente da difusão, que mostra a proliferação celular com KI67, e a perfusão mostra mais a neoangiogênese, né? E a gente já parte para um tumor assim, até um pouco mais agressivo. Quando a gente vê a perfusão mais aumentada, a gente já fica mais assustado do que só com uma difusão restrita. Assim. A perfusão mais aumentada, o negócio parece que está mais adiante. Né? Uma outra coisa que deixa eu ver se eu entendi, e era uma outra pergunta que eu já estava aqui escrito, mas você respondeu, é sobre o MGMT. O MGMT você não usa para mudança da sua terapêutica, mas em pacientes idosos, quando o MGMT é metilado, às vezes talvez ele não suporte uma terapia conjugada de temodal e radioterapia, e aí você opta para fazer um ou outro para diminuir a toxicidade desse doente. Perfeito? O MGMT, então, você faz o tratamento, a quimioterapia, digamos assim, ela quebra o tumor, mas o tumor ele pode se refazer, digamos assim, né? Ou você vai dar uma parada nele ou vai matar ele, mas o que não matar, ele vai tentar reconstruir. Quando você tem a metilação do MGMT, existe uma enzima que faz essa reconstrução. MGMT não permite que você reconstrua o tumor. Então, a resposta é melhor, vai matar mais, teoricamente, o tumor. Não, eu entendi, mas a questão é assim, em relação ao tratamento. Você não usa o MGMT como... você não muda o seu tratamento se o MGMT é metilado ou não é metilado. Só entra nos em pacientes, os idosos, os velhinhos. Principalmente nos idosos, que você tem receio ou tem alguma limitação em relação ao tratamento. O tratamento padrão é quimio-rádio, mas o paciente não aguenta. Você julga que o paciente não aguenta. Você fala assim, não, ele tem uma mutação, uma metilação da MGMT. Fala, olha, a rádio vai funcionar bem, isoladamente. Ou a químio só isoladamente vai funcionar bem. Então, isso pode mudar um pouco a tua decisão terapêutica, assim, nessa situação. E uma última pergunta é que todos os artigos assim que eu leio, eles falam que a ressecção tumoral, a máxima que você puder nos pacientes com glioma de baixo grau, aumenta demais a sobrevida. Assim. Então, assim, o que eu leio nos artigos parece que a cirurgia é muito maior do que eu vejo efetivamente aqui. Então, eu queria saber a sua opinião em termos do tumor residual, do resíduo tumoral, entendeu? Porque quando eu leio no artigo, parece que eles tiram muito mais nos gliomas de baixo grau do que tiram aqui. E eu não sei se isso é real ou se realmente o artigo já é meio escolhe uma população
diferente, e aí não é uma coisa assim como a gente pega aqui no dia a dia. Eu acho, assim, talvez o Carlos Henrique possa responder melhor. Não existe nenhuma comparação de você tirar um pouco ou muito no mesmo trabalho. Você tem séries históricas, então a ideia que existe é se você tirar mais de 90%, 95%, existem os números, as discussões, né? Melhor, né? Isso porque, assim, melhor em termos de efeitos de massa ou efeitos que a doença causa, diminui, digamos assim, a área de tratamento, por exemplo, para a radioterapia, você, né, foca mais, tem mais efeito, e você tem uma população tumoral menor, que você, teoricamente, teria menos mutação, menos probabilidade de mutação e progressão e piora da doença. Então, a tendência é essa, você operar o máximo possível. Alguns dos pacientes com tumores de baixo grau, você consegue, às vezes, quando a lesão é bem circunscrita, não são tumores muito infiltrativos, você faz a ressecção, acabou a história, você não precisa fazer mais nada, né? Você acrescentar radioterapia, você fazer quimioterapia, não vai alterar em nada o que a cirurgia fez. O que a gente discute já há bastante tempo é essa questão de fazer a ressonância como preconizado, né, de até 72 horas, 48 de preferência, do exame pós-operatório, para você ter ideia de quanto foi ressecado. E tem a questão também, hoje em dia, da ressonância intraoperatória, para você saber até onde você foi, até onde você pode ir, se dá para ir, se tem mais doença visível e tal. O que acontece, eu acho, Carlos, eu quero ouvir você também, é que esses tumores muitas vezes são infiltrativos e mesmo você fazendo, por exemplo, a ressonância, você não consegue definir exatamente até onde que vai a doença. Então, até isso, saber quanto foi ressecado, eu acho que a gente consegue até um certo limite, né? Porque tem coisa que você não vai saber, você não vai ver. Fica uma questão difícil, até mesmo de definição pelo patologista, né? Às Isso vezes muda. vê muitas coisas de isso no glioblastoma, que acontece mais frequentemente, mas lesões fora da área que você ressecou, né? Que progride em outra área do cérebro, sem nenhuma comunicação evidente, né? Não, eu acho que esse é o papel da ressonância perioperatória, né? Eu acho que ajuda bem não se aumentar essa ressecção tumoral nos gliomas de baixo grau, né? Porque eu acho que para os neurocirurgiões, pelo que eu já conversei com eles, é difícil nos gliomas de baixo grau você diferenciar o que é cérebro normal, o que é cérebro tumoral. E a ressonância ajuda muito nessas horas, na ressonância perioperatória, né? Eu acho que quando começar a usar bastante, eu acho que vai aumentar a ressecção cirúrgica, eu acho que vai melhorar o prognóstico desses doentes. Eu posso fazer uma pergunta? Quem está falando? É a Patrícia. Fala, Patrícia. Pita. Então, eu queria perguntar o seguinte: em que momento que é feita a quimioterapia no tumor de baixo grau? É logo após a cirurgia? De que forma que é feito? Que você falou que era diferente, né, do caso dos glioblastomas. E nas recidivas, o que geralmente se faz? Se reopera e faz químio de novo, faz rádio? Depende da situação, entendeu? Essa que era a minha dúvida. Nos tumores de baixo grau, a forma como foi feita a radioterapia, como ela é feita, ela é radioterapia e depois quimioterapia. É o que a gente chama de tratamento sequencial. Você faz primeiro a rádio e depois a quimio. Nos tumores de alto grau, anaplásico e principalmente no glioblastoma, você faz concomitante, tá? E depois uma parte de quimioterapia, tá? Então, nos baixo grau, rádio, químio.
tá? Um intervalo aí de um mês, mais ou menos. Mas primeiro faz a rádio e depois faz a químio. Nos de alto grau, você faz a químio junto com a rádio e depois mais químio. Existe uma discussão aí se essa químio, depois, se ela tem algum efeito, ou se principalmente o efeito da químio aumentando o efeito da rádio, que é o mais importante. Mas a gente segue o trabalho original, que era químio e rádio, seguido de químio. Entendeu? Ficou Parece claro? A quimioterapia é uma coisa mais técnica e mais detalhe, mas o que foi feito nesse trabalho principal é a químio, seguido de uma quimioterapia chamada PCV. São 3 medicações, carbazina, carmostina e vincristina, se não me engano. Mas a gente tem dificuldade de acesso a essa medicação, uma delas, e normalmente essa quimioterapia ela é substituída pelo temodal, pela temozolomida, que é o mesmo que a gente faz no glioblastoma. Existe muita discussão se é a mesma coisa, mas de uma forma geral a gente pode entender que elas são equivalentes. Tá? Então, aqui a gente faz radioterapia e depois temozolomida. Você perguntou na recidiva. Nas recidivas. A gente vai ver o caso aí de recidiva, mas então você faz o tratamento por 6 meses, é o tratamento total, continua o acompanhamento, tem algumas particularidades, a gente vai ver, mas na recidiva, quer dizer, o retorno da doença, o crescimento novamente da doença, a gente sempre tem que ouvir tanto o pessoal da cirurgia como o pessoal da radioterapia. A gente tem que tentar utilizar as 3 modalidades que a gente tem. A primeira coisa é se é uma lesão que se pode ressecar, ou pelo menos parcialmente ressecar. Às vezes você tem, por conta do tratamento, pode ser necrose, radionecrose, isso pode ser ressecado às vezes. Pode ser realmente progressão da doença, às vezes numa área eloquente ou não eloquente, ressecável. Você vai ter que ouvir o cirurgião. Eu diria que é muito difícil a gente conseguir ressecar de novo. Na radioterapia, a mesma coisa. Se pode se reirradiar ou não. Reirradiar aumenta risco de necrose e complicações locais, mas eventualmente a recidiva se dá, isso aconteceu há pouco tempo, numa área fora da área irradiada. Você irradia a área do tumor e a progressão acontece numa área adjacente não irradiada. Você pode irradiar de novo isso aí. Quer dizer, irradiar pela primeira vez isso aí, usar novamente a radioterapia. Em termos de quimioterapia, as opções são ainda muito limitadas. O que existe de tratamento aprovado, além da temozolomida, que você pode utilizar mais uma vez, ou carmostina, que é um outro agente alquilante, é o bevacizumab, que é um agente anti-angiogênico, o nome diz, né? Bevacizumab, é a terminação em inglês de anticorpo monoclonal. Então, ele inibe o fator de crescimento endotelial, que, assim como em outros tumores no intestino, pulmão e tal, tem mais expressão nos gliomas de alto grau e que tem algum benefício. Tá? Não existe muita discussão se ele aumenta a sobrevida do paciente, mas ele melhora sintomas e alguns pacientes se beneficiam por um tempo mais prolongado. Gente, parece que a Luciane Oliveira quer fazer uma pergunta também. Tá. Fala, Lu. Oi, Bebeto. Oi, Fala. Tiago. Oi. Oi. Não, na verdade, eu não queria fazer pergunta, não. Estou adorando aqui a conversa, aprendi várias coisas já. Na verdade, agora eu me lembrei de uma para o Jax. O que você acha que a gente... no que a gente pode melhorar o laudo em relação aos tumores? Assim? O que você acha que os laudos, às vezes, deixam a desejar ou ficam demais? Enfim, o que você acha que seria um bom laudo radiológico quando a gente está estudando esses tumores? Olha, não é para puxar o saco, não, mas eu tenho uma experiência muito boa assim, com o Bebeto e eu tendo alguma dúvida no laudo e eu sempre...
alguma dúvida, porque eu sempre vou recorrer aos radiologistas para discutir. Eu sempre tenho que ver, né? Eu não sou radiologista, então, por mais que eu veja, eu entenda alguma coisa, de tanto ver e discutir, eu sempre volto, entendeu? Eu quero entender, eu quero ver, até mesmo para eu poder mostrar para o paciente. Para mim é difícil falar, olha, eu tenho alguma noção, alguma familiaridade, mas eu sempre tenho que ver, eu sempre gosto de discutir. Sentar e conversar. Para mim é fundamental, isso faz parte. Eu não sei fazer diferente. Então, não tenho nenhuma dificuldade em geral com o laudo. Eu acho que a padronização que vocês têm é boa. A gente às vezes fala das metástases também, a gente vai falar mais à frente, mas também é muito boa essa revisão que vocês fazem. Eu não tenho, de verdade, acho que nenhuma crítica a fazer, não. Acho que é muito boa. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? As dificuldades são as dificuldades naturais, né? Dúvida, e que a gente vai ver aí na discussão dos casos, são dúvidas que às vezes a gente não tem como responder num exame só, né? A gente vai ter que acompanhar. Solução, né? Repetir o exame. Bom, gente, nós estamos com um problema seguinte, nós estamos na hora. Então, eu quero dizer o seguinte, eu fiquei extremamente satisfeito com esse formato de reunião. Não foi totalmente informal, entendeu? Você vê que as pessoas fizeram perguntas e muitas dúvidas foram aqui esclarecidas. Às vezes, esse formato é melhor do que uma aula normal. E isso só tem que mostrar pelo interesse demonstrado, porque a maioria das pessoas, 98% das pessoas que entraram para a reunião, foram até o final. Entendeu? Então, Vini, você está de parabéns, você foi extremamente esclarecedor. Nós vamos ter que fazer outras reuniões, Vinícius. Porque você não falou de metástase. Você não falou de metástase. Você não discutiu os casos que tem para discutir. Na verdade, a gente... Vê se dá para mostrar o caso 2, Bebeto, o segundo caso. Maurício, Bebeto, bota os casos aí para a gente continuar vendo. Tá bom. Mandou, eu faço. Maurício, caso 2. Ou 1 ou 2. Para mim, tudo bem, eu não tenho problema. Maurício, está acordado? Não, o problema é que eu estava falando sozinho, burro pra caramba. Está desligado. Gente, antes de começar os casos, deixa eu só falar. Mandem, por favor, então, para o Bebeto, podem mandar diretamente para mim. Vou botar aqui o meu e-mail. As dúvidas de vocês, para eu tentar, na hora de formatar a aula, eu já tenho pronta, mas para vocês mandarem dúvidas ou coisas que vocês achem que não ficou claro, ou, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente aborde na aula. A aula vai ser, eu acho, assim, é interessante porque tem algumas coisas realmente visuais que ficam mais fáceis de entender ou de ver algumas coisas assim. Estou mandando meu e-mail aqui para vocês. Podemos começar? Esse caso aqui, né, Bines, que você falou, né? O segundo. Por mim, pode fazer os 2, não tem problema. Temos 3, enfim. Então, os 2. Esse aqui é um caso que é para a gente conversar um pouquinho sobre todas essas dificuldades, né, Bines? Que a gente sempre tem nas sessões que a gente discute esses casos, porque essa parte de controle tumoral por imagem é muito difícil, né? Às vezes a gente fala que a gente só consegue mesmo fazer uma análise retrospectiva, e a gente trouxe 2 casinhos aqui que são um pouco diferentes na apresentação, mas fica todo mundo livre aí para comentar. Eu só vou mostrar mesmo o caso. Então, esse paciente aqui, já tem um diagnóstico de glioblastoma. Isso aqui foi um pré-op, a gente só tem a tomografia dele, a formação expansiva aqui. Tá todo mundo vendo a seta onde eu aponto? Porque às vezes, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele... Não, tem aquele... Deixa eu ver aqui, destacar. Talvez isso aqui ajude.
No próprio PowerPoint à esquerda, embaixo ali, Maurício, tem uma... Ah, tá. Agora. Eu acabei fazendo no... Dá para ver melhor assim? Virou. Dá para ver bem. Peraí. E aí, aqui, então esse aqui é o pré-op. Esse aqui, uma das coisas que o Ben já comentou, que é muito importante, né, que a maioria de vocês já sabe, que é muito importante a gente ter a ressonância do pré-op, né? Essa do pós-op imediato, que é um desafio para vários serviços conseguirem fazer, né? Para que a gente possa determinar tumores residuais e alterações cirúrgicas, né? Pós-cirúrgicas. E os exames subsequentes, você tendo todos eles, já é difícil. Imagina se a gente não tiver, né, todos os exames de sequência. Então, esse caso aqui, por exemplo, a gente não tem o pós-op imediato, porque não conseguiu, não foi feito, etc. Então, nesse pós-op imediato, de 28 dias, né, a gente tem aqui, então, um realce pós-contraste, ó, e aqui embaixo o flare, mostrando a alteração do sinal. E 5 meses depois, a gente vê um aumento substancial desse hipersinal no flare, né, chegando até o lobo frontal, e um realce heterogêneo, com possivelmente uma área maior de degeneração cística e necrótica, né? E aqui, ó, o controle todo, ó, a evolução do paciente, ó. Aqui está janeiro, maio, julho, outubro e